E lá vamos nós, na estrada da vida, saindo em direção ao lugar desejado, buscando o alvo a ser alcançado, estabelecendo metas, preparando o roteiro, pensando em tudo, sabendo o que nós buscamos e queremos e aonde nós desejamos chegar. Estabelecemos como seres humanos planos, estabelecemos alvos, estabelecemos e colocamos metas, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida matrimonial, seja na nossa carreira, tudo nós sonhamos, pensamos e colocamos. Isso é muito legal, isso é positivo para nós como seres humanos, e tudo vai indo muito bem, e aí a gente fala, puxa vida, Deus está no controle, Deus está abençoando, Deus está abrindo as portas, Deus está fazendo coisas incríveis, e isso é fato, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai estar sempre suprindo, vai estar sempre planejando tudo do bom e do melhor para nós. Muito legal, muito bom, e a gente está animado, mas de repente, fala para o teu irmão, mas de repente, esses de repente na nossa vida, é que às vezes tentam dar uma balançada na nossa caminhada, dar uma mudança total nos nossos projetos e sonhos. E aí esse de repente às vezes aparece na nossa vida, como apareceu na vida de muitos personagens. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, porque é ela que fala muito mais ao nosso coração. No livro de Atos, no capítulo 27, 28, você tem um de repente na vida do apóstolo Paulo. Você tem um de repente numa caminhada, num trajeto. Você que é estudioso da Bíblia, você sabe, né, a trajetória desse homem. Todo o Novo Testamento praticamente foi escrito por ele. Todas as epístolas que a gente conhece, pastoral, de família, de orientação para as igrejas, passaram 90% dessas epístolas são de autoria desse homem. E aí a gente vê, né, Deus agindo, Deus fazendo, e no final da história praticamente ministerial desse homem, Deus fazendo coisas que às vezes a gente não entende, e talvez Deus esteja fazendo alguma coisa na sua vida que você não entenda. São os de repente de Deus, são aquelas coisas que a gente pensa assim, puxa vida, sou dizimista, sou ofertante, não falta um culto, né? Aparentemente aos meus olhos humanos não tem nada errado comigo, mas por que está acontecendo isso? Por que estava indo tudo tão bem e de repente, né, o filho, o tico e no teco dele deu uma confusão e ele começou a partir para outros caminhos? A saúde que estava indo tão bem na casa, de repente, você foi no médico para fazer aquele exame, né, normal, de repente tu recebe aquela notícia que você não esperava. E aí você fala assim, mas caramba, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Esses são os ventos contrários que a gente precisa administrar na vida. Essas são as situações que às vezes acontecem conosco e não há nada de errado com você. Fala para o teu irmão, não tem nada de errado contigo. Não fique se culpando, diga isso para ele, não se culpe. Mas são os de repente, são as coisas que acontecem da vida. São coisas que a gente não tem resposta. E olha só o que diz o capítulo 27, versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados a levar. Olha a situação de marinheiros, gente que tinha o controle do mar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, à custa, conseguimos recolher o bote
E levantando este, usaram de todos os meios para cingir navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, já era. Entregaram para Deus. Esses marinheiros estavam dizendo assim, entregamos para Deus, a gente não sabe mais o que fazer. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa sabedoria humana, já era. Não está resolvendo esse problema. E aí esses de repente nos arrastam com violência, nos levam a um vale. Tudo muda. Perdemos o controle da situação. Eu não sei você, eu detesto perder o controle da minha situação. Eu me sinto impotente. Eu me sinto numa das piores posições. Me sinto desesperado, humanamente falando. E aí a gente descobre que a gente está sendo jogado de lá para cá. As tempestades da vida, os ventos contrários, estão jogando você de lá para cá. Eu não sei se você está passando por isso, mas eu já passei. E de vez em quando eu passo de novo, porque às vezes a gente passa de novo por situações que a gente nem imagina. Talvez é um emprego que você pensou assim, caramba, fazia tudo certinho. Cheguei lá e tinha a minha carta de demissão justamente agora que a minha mulher está grávida. Justamente agora que eu precisava renovar o aluguel. Justamente agora. São esses de repente. E aí você fica, por que Deus? Por quê? Eu orei, eu pedi. O que fazer nessas horas? Vá à Bíblia. Versículo 17. E levantando-se estes, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse a sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, esse nós aí, o apóstolo Paulo, juntamente com os prisioneiros, você conhece a história, pegamos a armação do navio, que quebrou de acordo com a violência, e lançamos ela no mar. Não aparecendo, havia já alguns dias, não tinha sol, não tinha estrelas, não tinha nada, não tinha nenhuma bonança, somente tempestade, dissipando, arruinando o navio, querendo levar toda a nossa esperança para Beleléu. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. E aí você começa a ter a resposta de Deus, quando você estiver no meio de uma tempestade, quando você estiver no meio de uma situação que você perdeu o controle, tenha bom ânimo, diga, bom ânimo. Deus está com você no meio da tempestade. Embora você não esteja vendo, Ele está no teu barco, Ele está deitado na proa, Ele não vai te deixar, Ele não vai deixar você naufragar, Ele não vai deixar você sozinho, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mesmo na tempestade que você e eu estejamos vivendo. Creia que Ele é Deus, e Ele está no controle. Aleluia! Tenha bom ânimo. O nosso Deus é especialista em fazer milagres. Você pode dizer isso? O meu Deus é especialista em fazer milagres.
O que você e eu não podemos perder é a fé, é o ânimo, é a confiança. É na casa do Pai que eu vou ser renovado. O Espírito me diz ao meu espírito: confia, Marcos, tenha bom ânimo. Embora você esteja vendo o céu fechado, as nuvens, as tempestades e tanta coisa está no seu mundo real aí tentando ofuscar você, eu estou no controle. Não cai um fio da sua cabeça sem a minha permissão. Não acontece nada com você sem o meu controle. Eu estou com você. Confie em mim. Descansa em mim. Espera em mim. Para os marinheiros, quem da marinha aqui sabe disso, ir ao léu é terrível. É perder o controle, é perder toda o seu conhecimento foi por água abaixo. Se perdeu a direção. São situações que às vezes tentam nos imobilizar. Quase sempre, nessa hora eu não sei para onde eu vou. Não sei você. Mas eu não sei para onde eu vou. Eu me sinto num beco sem saída. Eu me sinto preso num labirinto. As tentativas esbarram sempre em portas fechadas. Se eu não tiver em fé, olhando para Jesus, como diz o Salmo 121, eu vou deixar a frustração me vencer. Eu vou deixar o medo dominar a minha alma. Eu vou deixar o desespero tomar conta da minha vida. E eu vou ficar paralisado. E eu sei que você também já passou por isso. Muitas vezes você ficou paralisado. Mas nesta manhã, a gente precisa aprender a resolver os problemas. A gente precisa nesta hora não deixar que esses problemas nos oprimam e nos parem. Mesmo não sabendo o que fazer nem para onde ir, mesmo estando humanamente falando impotente, mesmo desesperado, o que a gente não pode deixar é de crer. Diga, eu não posso deixar de crer. Versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, esses caras tinham entregado a vida, a expectativa, estavam vivendo uma crise existencial, estavam perdidos na referência como profissionais do mar, estavam totalmente sem esperança. E eu não sei você, mas é isso aí que o mundo quer enfiar de goela abaixo na gente, ausência de esperança. O mundo quer pregar um caos. Você liga a televisão em todas as emissoras, é caos, é desordem, é ausência de esperança. Você passa pelos corredores dos shoppings e vê as lojas vazias, lojistas fechando, lojas de marca que a gente conhecia não existindo mais. E aí, se você não estiver em Deus, você começa a perder a esperança. Você começa a ouvir as estatísticas de desemprego, de pessoas passando por necessidades. O mundo vivendo em crise, se perdendo referências, valores morais, espirituais, zombando de tudo e de todos, não encontrando, inclusive em pessoas que seriam para nós referência, a referência mais.
E tudo isso nos tenta levar a uma frustração. Tantas e tantas coisas tentando dizer para nós que não vale a pena ser honesto. Perda das referências, perda dos valores, perda da família. Tantas pessoas pregando, tantas novelas dizendo que a família não é mais uma instituição, que não tem mais o porquê de existir famílias. Pessoas sem rumo. Um mundo desordenado que a gente está vivendo. A noção de valores, do que é certo e errado, invertida. A dignidade de muitos se esvaíram. Você olha para a esquerda e vê a Cracolândia aumentando no nosso bairro, jovens se destruindo. Pessoas perdendo o significado da vida e dando cabo da vida. Perda por completo de tantas coisas importantes para o ser humano. E quantas pessoas hoje também estão assim, queridos, vivendo sem esperança, empurrando a vida com a barriga, esperando acontecer alguma coisa. Quantas e quantas pessoas se destruindo e deixando as tempestades da vida desorientá-las, tirando totalmente o alvo e o foco dessas pessoas. Agora não esqueça, você que conhece Jesus, você sabe muito bem que o vento contrário, ele não pode dominar a tua vida por completo. Esse vento, na Bíblia, foi batizado com o nome de Euroaquilhão. Ameaçou sombriamente o barco onde estava o apóstolo Paulo para ser julgado em Roma, juntamente com os presos que estavam com ele, juntamente com todos os marinheiros que estavam nesse navio. Mas no meio dessa confusão toda, nesse caos todo que Paulo estava vivendo, que os homens estavam vivendo, Deus estava ali. Você pode dizer isso comigo? Até na confusão, Deus está. Deus está em todos os lugares. Salmo 139 diz: se eu desço à profundeza do abismo, lá Ele está. Se eu subo ao lugar mais elevado nos céus, lá também Ele está. Para onde eu irei? Para onde eu me esconderei de Deus? Não dá para a gente se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares e a sua mão e o seu controle está ali. Embora às vezes a gente, com os nossos olhos humanos e carnais, a gente não enxergue. E o que Deus vai fazer nesses momentos? O que Deus vai fazer nessas horas? Como Deus vai agir? A palavra de Deus no capítulo 27, versículo 23 diz assim, leia comigo: porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, diz o apóstolo Paulo. E este mesmo anjo do Senhor, ele está com você todos os dias da tua vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A palavra de Deus declara: não te deixarei, não te desampararei, aonde você estiver, estarei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você até nos ventos contrários. Ele não te deixa, Ele não está deixando você à deriva e nunca deixará. O apóstolo Paulo, mesmo vendo esse caos todo, ele deu graças. Eu imagino, eu pelos olhos da fé, eu posso ver Paulo naquele barco, louvando a Deus. Lembrando, por exemplo, daquele episódio que ele e Silas estavam na prisão, acorrentados,
algemados, e lá louvando a Deus. Eu imagino que Paulo estava ali cantando: esse Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está comigo, esteve comigo hoje, dizendo: Paulo, não temas. E nesta manhã ele também diz a você, Maria, João, Paulo, seja qual for o teu nome, não temas. Não temas. Sou eu que faço os planos. Sou eu que escrevo a tua história. Sou eu que tenho na palma das minhas mãos o teu início, meio e fim. Paulo tinha um destino. Paulo tinha recebido uma missão de estar perante César falando do amor de Deus. Enquanto os teus dias e os meus dias não se findarem aqui na terra, os planos de Deus nunca serão frustrados na tua vida. Não serão ventos contrários, não será essa doença, não vai ser esse conflito familiar, não vai ser esse problema que vai tirar a graça e a bondade de Deus sobre você. O que você tem que fazer nesse momento é não desistir, é não temer, é continuar, mesmo você vendo o caos, mesmo você vendo o céu fechado, você declarar: eu sei quem tenho crido, e por certo há de se levantar o meu rei, o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não importa aquilo que eu estou vendo, importa aquilo que Ele diz. E Ele diz que eu sou a menina dos seus olhos, Ele diz que eu sou filho dEle, Ele diz que nenhum fio da minha cabeça vai cair sem o seu consentimento. Ele diz que Ele tem o controle da minha vida, e eu creio. Oh, eu creio. É isso que o apóstolo está nos ensinando nesta manhã. Independente daquela situação que você esteja vivendo, creia. Não se desespere. Você viu Paulo aqui desesperado? Não. Você não tem que se desesperar. A sua vida não é mais sua, é de Deus. A sua história, como diz o Tales, foi escrita pelo dedo de Deus. Então não se desespere. Toda a sua história tem um porquê, um pra quê. Aqui está a graça de Deus nos acariciando. Aqui está o retrato de Deus dizendo para a gente: olha, é nesses momentos que eu quero ver se você é crente mesmo. Diga isso para o seu irmão. É nesses momentos que Deus quer ver você exercitando a sua fé, vendo se você de fato é crente. Não é verdade? Hã? Paulo, nesse momento aqui, ele estava dizendo para essa galera: ó, eu não temo. Tu tá pior do que a gente, cara. Tu tá preso. A ordem que a gente tem é decepar a cabeça de todo prisioneiro. Se eu morrer como capitão, se eu morrer como soldado que tomo conta da sua vida, antes eu decepo a tua vida primeiro. Essa era a ordem. Mas Paulo estava no controle, mesmo estando preso. Olha que paradoxo. Porque Paulo não confiava em homens. Paulo sempre confiou em Deus. Você e eu devemos confiar em Deus. Você não deve estar confiando naquilo que os economistas estão lutando para fazer. A sua economia vem de Deus.
O seu sustento vem de Deus. A sua vida está no controle de Deus. O seu salário, quem te paga, é Deus. Então confia. Você sabe que Deus está no controle. Esse Deus que você já conhece, esse Deus que não está distante, mas está presente, real, esse Deus que se revelou em graça para você e em favor de você, esse Deus que tomou o meu e o seu lugar, que viveu na carne, tudo que você e eu passamos para nos conhecer e mostrar para nós que Ele está conosco. Ele nessa manhã, Ele traz uma palavra de esperança para você, dizendo: eu estou contigo. Você pode olhar para essa pessoa aí que está perto de você e dizer assim: Deus manda eu dizer para você que Ele está contigo. Diga de novo para ele: Deus está contigo. Ele te ama. Diga isso para essa pessoa aí: Ele te ama. Boas notícias. No meio de uma turbulência, Deus nesta manhã quer dizer para a gente aqui que Ele não vai deixar você e eu preso nesses ventos contrários. A sua graça, a sua bondade, o seu amor vai estar conosco e nenhuma tempestade vai nos atingir e destruir. Olha o versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porque é necessário que nós vamos dar aí numa ilha. Ei, olhe para mim, não é o fim. Isso aí que você está passando não é o seu fim. É só um momento, diga um momento. É só uma noite, diga uma noite. E a Bíblia diz: o choro pode durar, mas eu quero profetizar um novo tempo para você. Um tempo de alegria, um tempo de sorriso, um tempo de graça, um novo tempo. Eu quero profetizar que nesta segunda-feira você acordará e verá a vida com uma nova perspectiva. Eu quero profetizar sobre a tua vida financeira um novo tempo. Eu quero profetizar sobre o teu relacionamento conjugal um novo tempo, porque Ele, Deus, não vai te deixar, não vai te desamparar. Ele está com você, Ele está em você, Ele não vai deixar você naufragar. Ele é fiel. Você pode dizer isso bem alto: o meu Deus é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanecerá fiel. Olha o amor que Ele tem por nós. Mesmo que você e eu sejamos infiéis, e como nós somos, como a gente pisa na bola, mas Ele continua fiel. Ele continua olhando para mim, dizendo assim: eu invisto em você, rapaz. Eu acredito em você. Eu confio em você. E nesta manhã, Deus continua dizendo para você: eu confio em você. Eu sei que você estava com medo.
Eu sei que você estava pensando em desistir. Eu sei que você estava pensando em parar. Mas eu confio em você. É só você não parar. É só você não estagnar. É só você prosseguir. Deixa o restante com Ele. Deixa os ajustes e o acerto que você e eu precisamos que aconteçam na nossa vida, gradativamente serem realizados. Não se cobre demais. Fale para o seu irmão, pare de se cobrar, rapaz. A gente tem esse defeito, a gente se cobra demais. Dá um passo de cada vez. Olha o que a Bíblia diz, basta cada dia o seu. Pare de pensar no futuro, pense no dia de amanhã, pronto. Pense no dia de hoje, pense no dia de hoje. Deixa o dia de amanhã para resolver amanhã. Fiel é Deus que não nos deixará. Aliás, as tentações não virão acima daquilo que a gente possa suportar, diz a sua palavra. Mas na tentação Ele nos dará o escape. Lembre-se, Ele entra nas experiências humanas, Ele traz respostas para a gente. E se você estava vivendo esse vento contrário aí, eu quero convidar você a se animar. Comece a dar boas gargalhadas. Comece a dizer, em Cristo, eu tudo posso. Toda a minha vida está submissa à vontade de Cristo. Bendito Deus e Pai que tem me colocado nas regiões celestes, e eu creio que em Cristo esses ventos contrários passarão. Deus está no meu barquinho. Lance sobre ele o teu medo. Lance sobre ele o teu desespero. Lance sobre ele a tua impotência. Pastor, se eu se sente assim muitas vezes, querido. Muitas e muitas vezes na minha vida eu digo para ele, Senhor, eu estou impotente. Fiz de tudo. Fiz aquilo que eu achava que era certo. E mesmo assim está dando errado. E aí eu me prostro diante dele, dizendo para ele que eu preciso dele. Paulo disse uma coisa muito importante para a gente, e a gente precisa desse versículo 24 aí bem grifado na nossa Bíblia. Não temer. Porque Deus é um Deus de graça. E Ele está no controle. Paulo não temeu. E a sua fé fez com que aquele caos fosse controlado. Os ventos contrários, depois de alguns dias, desapareceram. Sabe, essa situação que você está vivendo vai passar. Olhe para o alto. Eleve os seus olhos para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Não foque os teus olhos no problema. Porque se você focar os olhos no problema, você vai, com certeza, ficar inundado com a quantidade de problema que você está vendo. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Paulo, em momento algum, olhou para o problema. Ele começou a confiar em Deus, a descansar em Deus e a revelar esse Deus de graça para aquela turma toda que estava ali com ele naquele navio. Chame Deus para o teu navio. Talvez você tenha colocado Deus de lado. Quero convidar você a fechar os teus olhos aí e falar: Deus, venha para a proa do meu navio. Venha e tome a regência. Tome não, porque Ele não toma nada, né? Eu te dou o controle. Fale isso para Ele aí.
Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem um propósito a cumprir na tua vida. Deus tem um plano para você, como tinha para Paulo para chegar em Roma, e ele chegou. Já posso te afirmar, capítulo 28 diz isso, e depois a carta do apóstolo São Paulo em Roma e tantas outras das suas cartas, você vai estudando, você vai vendo que Paulo chegou a Roma. Deus realizou o seu propósito na vida desse homem, como estará realizando o propósito na tua vida. Deus não deixou Paulo sozinho, também não vai deixar você. E se você entrou aqui hoje desesperado, olha, Ele está dizendo para você: eu sou o teu socorro, minha filha. Eu sou o teu consolo, meu filho. Eu sou aquele que te guarda com a minha poderosa mão. Eu sou aquele que vou te levar com segurança à terra seca. Olha o versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra seca. Nenhum componente daquele navio se perdeu. E eu quero profetizar sobre a tua vida: nada há de faltar na tua despensa, nenhuma praga sucederá sobre a tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas com Cristo Jesus na minha e na sua vida não seremos atingidos, não seremos abalados, não seremos abalados. Os ventos contrários passarão e te fortalecerão a confiar mais. E é importante você ter as suas próprias experiências com Deus, porque nas suas próprias experiências com Deus você cresce, você amadurece, você vê a bondade e a fidelidade de Deus. Eu pude compartilhar o exemplo da bondade e da fidelidade quando Marcela e Robson, depois de terem sido alvejados, ela contou no seu testemunho: minha filha estava deitada no banco de trás brincando, e Deus guardou a minha filha. Não foi isso, Marcela? Deus guardou a minha filha. Mesmo no caos, Deus está nos guardando, querido. Não deixou a filha ser traumatizada com aquela situação que eles passaram, mas souberam digerir e confiar naquele Deus que tudo pode. O lugar onde o carro deles enguiçou era um lugar a ermo. Ela falou: poderia ter acontecido tantas coisas, mas Deus nos guardou. Deus nos protegeu. Deus nos livrou. E queridos, quando a gente chega no Porto Seguro, a gente vê a bondade e a graça de Deus. Paulo, quando chegou à ilha de Malta, Paulo levou esses homens e mostrou a segurança e a bondade de Deus. E esta é outra lição que você e eu precisamos tirar desse texto. Deus sempre vai nos conduzir a Porto Seguro. Você pode dizer isso bem alto: o meu Deus sempre me conduzirá ao Porto Seguro. Você sempre vai chegar em segurança. Não é a experiência de A, de B, de C, não. Não é a experiência do timoneiro, não. Não é a nossa confiança no dinheiro que vai fazer a gente chegar a algum lugar. Não é a minha projeção social ou a sua projeção social, não. Mas é Deus
quem vai nos levar ao destino certo. Lembre-se disso, é Deus quem vai te sustentar nesse tempo de crise, na empresa que tu estás. É Deus que vai fazer com que o teu sustento seja uma riqueza na sua família. É Deus que vai colocar o caos em ordem. É Deus, é Deus, é Deus na minha e na sua vida, que vai manter a ordem de tudo na nossa vida. Portanto, traga Ele para o centro da tua vida. Exalte a Ele. No meio da tempestade, o apóstolo Paulo exaltou a Deus. Ele não ficou reclamando, dizendo, pô Deus, pô Deus, pô. Como o carioca às vezes faz, né? Ele exaltou a Deus. Paulo só exaltava a Deus, só glorificava o nome de Deus, só dizia coisas boas. Se você conhece a história, quando ele chegou na ilha, veio uma cobra e picou Paulo. Você lembra disso? E aí todo mundo falou, pô, caramba, fugiu do Deus do mar, e agora o Deus da terra está querendo ceifar a vida desse cara. É merecedor de morte. Mas Paulo tranquilamente pegou a víbora e jogou ela no fogo. E como era aquele tipo de serpente que depois de uma picada, depois de alguns minutos, o homem já estaria morto, Deus preservou a vida de Paulo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se você chama Deus para o centro da tua vida, Deus está contigo. O grande eu sou está nas suas guerras. O Deus das guerras está com você. O único Deus. E aí depois, você vai ler em casa, capítulo 28, todo mundo falou, ai caramba, esse cara é um Deus. Se a víbora não acabou com a vida dele, esse cara tem alguma coisa especial nele. Esse cara tem uma unção sobrenatural sobre a vida dele. E aí você conhece a história. Paulo começou a pregar do amor de Deus, falar da bondade de Deus, da graça de Deus, orando pelos enfermos, ministrando cura. O próprio proprietário da ilha estava enfermo, e Paulo orou e instantaneamente aquele homem foi curado. E aí eu aprendo que nos meus ventos contrários, eu continuo sendo um canal de bênção sobre pessoas. Eu aprendo que Deus usa a minha vida para abençoar pessoas. Deus tem um propósito na sua vida. Você pode dizer isso bem alto? Deus tem um propósito na minha vida. E esse propósito não vai ser interrompido, querido. Talvez você esteja vivendo no Euroquião, Aquilhão, agarrando aí alguma boia. Os tufões estejam aí tentando. Mas eu quero lembrar a você, não temas. Deus vai te conduzir a Porto Seguro. E eu quero finalizar lendo com você Isaías 41. Fique de pé e abra a sua Bíblia. Isaías, profeta messiânico. Capítulo 41, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Você pode ler o 10 comigo? Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e é coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Versículo 13 para fechar. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você pode dar um aplauso a Ele. Ele vai estar sempre te ajudando, minha gente. Erga suas mãos. Se você quiser falar alguma coisa a Ele, você é livre. Se você quiser se reconciliar com Ele, porque você estava pensando em desistir, você pode, nesse momento aí, falar para Ele: Deus, você nunca desistiu de mim, me perdoe, estou de volta. E saiba que Ele está de braços abertos para dizer: filho, nunca te deixei, nunca desisti de você.